Quando te conheci, fiquei louco por ti, Yolanda. Yolanda, não pude resistir, tentei te seduzir, Yolanda. África é o elo de ligação entre os irmãos Verdades, histórias de vida que se cruzam ao ritmo da Kizomba. De África trouxeram os ritmos quentes e ninguém fica indiferente aos grandes êxitos que os irmãos Verdades já nos habituaram. De Yolanda a Isabela, uma carreira cimentada ao longo dos anos e do seu país de origem guardam boas recordações. Yolanda, Yolanda. Bem, as minhas recordações de Cabo Verde são lembranças muito bonitas porque cresci numa altura que tinha tudo a ver com os meus pais, pelo menos a minha mãe, ensaiava teatro e fazia, também compunha na altura, e então eu penso que eu nasci, aliás a minha mãe diz que quando estava grávida muitas vezes ia ensaiar, no 8º mês ainda estava a ensaiar teatro. Eu penso que isso tudo tem a ver com o que depois eu segui. E é claro que depois que eu nasci, essa sequência foi normal, não é? Estar no meio do pessoal do teatro. Os cabo-verdianos são muito católicos e também no seio da igreja, aliás, isso tudo tinha a ver com a igreja. E então lembro-me, tenho recordações lá do salão, que é onde o pessoal se encontrava para ensaiar, as pessoas adultas, porque eu era o penduraí só com a minha mãe, não é? Tenho uma vaga lembrança e muito bonita dessa altura. Nós viemos pequeninos, viemos com 5 anos de idade. Tenho poucas recordações, confesso, mas lembro-me de um país bonito, com paisagens belíssimas. Lembro daquelas brincadeiras de criança que nós tínhamos, de onde nós vivíamos. Curiosamente, tenho mais recordações já como adulto e já nos concertos que nós fizemos em 92, quando foi na campanha, na Casa 70 e no nosso grande concerto que nós fizemos foi o Festi 10. A nossa banda esteve presente nesse concerto, de onde tiveram 150 mil pessoas. Eu tenho poucas recordações de Angola, porque vindo lá muito pequeno, eu, o meu irmão Luís, viemos lá com 5 anos. As recordações que eu tenho de Angola não são muitas, mas de qualquer forma, como eu vim com 9 anos, ainda me lembro de algumas coisas. Tenho mais recordações depois, entretanto, das vezes que voltámos para lá, que fomos tocar. E aí sim já tenho algumas recordações dos tempos, digamos, modernos em Angola. Da minha infância em Angola, o que eu me lembro muito, eu saí de lá muito pequeno, saí de lá com 6 anos. Eu lembro muito da parte que eu brincava em Angola, com os meus irmãos, com os meus primos, no quintal, nas mangueiras. O teu olhar, a mágoa que ficou, Yolanda. Yolanda, não te quis magoar, mas tudo aconteceu, Yolanda. Yolanda. Chegar a Portugal não foi um processo fácil. Tinham idades bem distintas e enquanto uns tiveram dificuldades por serem mais velhos, os outros membros da banda, mais jovens, adaptaram-se melhor. A minha adaptação em Portugal teve altos e baixos, mas logo nos primeiros dias eu lembro-me dos primeiros dias até com mais
com mais vínculo do que a seguir, porque os primeiros dias, os primeiros meses foi complicado, porque de facto na altura não havia assim muitos miúdos africanos cá. E aliás, na zona onde nós fomos morar, que foi no Concelho do Eiras, em Passo de Arcos mais precisamente, não havia. E então, não é que eu me sentisse muito deslocado, mas era diferente de todas. Depois, é claro, também havia aquela parte da adaptação, de facto, porque nós tínhamos, a gente vem para cá com a nossa cultura, não é? Por mais que a gente assimile, há sempre coisas muito diferentes que nós fazemos e também que achávamos que as crianças na altura faziam. Quando viemos para cá eu já falava muito bem português, mas havia algumas palavras, havia frases, portanto, o sotaque, tudo isso era diferente. Então fazia muita diferença, mas acho que eu consegui ultrapassar isso num instante, inclusive teve tudo a ver com a música, porque também cá adaptamos logo na igreja de Passo de Arcos. Eu sempre gostei de cantar e tocar, e eu penso que por aí marquei a minha posição. E então a diferença de não haver muitas pessoas negras, crianças negras, acabou por ser até de certa forma bom, por um lado, porque portanto destacava-me ali obrigatoriamente. A adaptação em Portugal, portanto, foi um bocado... Pronto, eu vim com 5 anos de idade. Em termos, digamos, do meio, nós viemos numa altura em que havia poucos africanos cá em Portugal. Eu lembro quando nós fomos viver para a Zona Norte, no Porto, e na escola primária, de onde nós andávamos, nós éramos os únicos escurinhos, não é? Então a nossa turma achava muita piada, porque nós éramos diferentes e ao mesmo tempo éramos o foco da atenção, porque eles não estavam, eram poucos africanos que existiam em Portugal. Estamos a falar em 1980, mas depois também assim, de facto Portugal acolheu-nos super bem. A minha adaptação em Portugal foi relativamente fácil, já que eu vim pequeno e fiz toda a minha escolaridade cá em Portugal, desde a primeira classe até completar o 12º ano. Eu praticamente, hoje digo-me que faço parte de um processo de aculturação. A minha adaptação em Portugal foi fácil, uma vez que eu vim também com essa idade de 9 anos, foi relativamente fácil, porque ainda era uma criança. Foi relativamente fácil, embora eu notasse já algumas diferenças, pronto, a nível de como as pessoas se relacionavam cá e de como se relacionavam em Angola. E eu acho que cá, não sei se é do clima, mas as pessoas são um bocadinho mais fechadas, e eram um bocadinho mais fechadas. Mas de resto, pronto, a adaptação foi relativamente normal, digamos assim, para a minha idade. A minha adaptação a Portugal, ao princípio, foi um bocado difícil, porque nós saímos de um país, vamos para o outro. Primeiro que nós ficamos, portanto, adaptados ao país onde nós estamos é sempre um bocado difícil, mas como eu cheguei cá com 6 anos, estudei cá, fiquei cá muito tempo a estudar e nesta altura já tenho muito mais idade, diga-se de passagem, né? Não quero estar mais longe de ti. A carreira dos Irmãos Verdades, ligada à música, começou bem cedo com outro dos grandes nomes da música africana, Raul Indipo, e de uma formação original de 14 elementos que inicialmente atuavam como bailarinos, contam atualmente com 4 elementos, uma experiência única e que ditou a carreira dos Irmãos Verdades. Marcante, eu penso que foi mesmo o nosso encontro com uma pessoa que nós admirávamos muito, que era o Raul Indipo, do Ouro Negro, e eu penso que hoje tenho consciência que foi marcante, porque de facto a partir daí é que as coisas começaram a acontecer mais seriamente, mesmo a nível profissional, mais profissionalmente falando, porque ele nos deu N dicas mesmo antes de começarmos logo a trabalhar com ele, e quando começamos a trabalhar com ele era um professor, porque nós tínhamos aulas práticas durante o dia, por exemplo, e à noite podíamos estar, por exemplo,
numa sala tipo a Olimpíada de Paris, por exemplo. Certamente que os meus colegas também já falaram sobre isso. E então isso foi marcante para nós. Quando os Irmãos Verdados começaram, nós éramos dançarinos e aí tínhamos mais irmãos, mais primos, éramos um grupo de dança. A banda que nós formamos a primeira vez, quando nós ainda não tínhamos editado um CD, era uma banda de rock. Nós vivíamos cá, nós ouvíamos Bryan Adams, Tina Turner, Michael Jackson, e quando nós formamos a banda só tocávamos rock. E quem teve grande influência em nós começamos a tocar kizomba foi o Popo Raul, que nós tínhamos uma alcunha, nós chamávamos o Tião, tio grande, não é? E ele dizia, então, mas vocês, africanos, toquem lá um merengue, toquem lá, e nós não sabíamos tocar. Então ele deu-nos nas orelhas, que nós sendo africanos, tínhamos de tocar ritmos africanos. Então eu lembro que a primeira música africana que nós tiramos foi o Vou Levar-te Comigo. Fomos a banda privativa do Raul Indipo até 1992 e durante esse período o próprio Raul Indipo sempre nos incentivou a que nós um dia, Irmãos Verdades, tínhamos que gravar o nosso CD. E o Raul sempre disse, não, vocês têm que gravar, têm que fazer o vosso estilo. Então daí gravamos Saudades de Luanda, pois hoje em dia toda a gente sabe a Yolanda, a Isabela, a Marta Sim, a Yara são os nossos grandes êxitos, né? Portanto, é daí que toda essa carreira, sem dúvida que tudo o que nós somos hoje também devemos ao Raul. Foi isso que eu comecei a compor, música ligeira e não africana. Até que nós começamos a trabalhar com o Raul Lobo Negro e ele, quando nos viu ensaiar, ele disse-nos uma coisa assim: vocês são africanos, têm que tocar música africana. E é como uma luz que se faz. E ele ensinou-nos. Tanto é que nós começamos a tocar como banda de suporte dele, né? A cantar Mamba Banicola, Vou Levar-te Comigo. E foi quando eu comecei-me a inteirar, ou seja, tive alguém que me mostrou como se toca música africana. Dá muita estima pelo velho Portugal. São certamente a banda com mais distinções e estabeleceram-se como uma das bandas mais criativas e galardoadas. Prova disso são os inúmeros discos de ouro e de platina conquistados em Portugal, Moçambique, Angola e Cabo Verde. Mas os ritmos contagiantes dos Irmãos Verdades não cativam apenas os países de expressão portuguesa. Países como a França, Luxemburgo, Holanda, Reino Unido e Brasil já se renderam aos ritmos de África pela voz dos Irmãos Verdades. Mas o Coliseu dos Recreios é para alguns dos membros o momento marcante da carreira. O momento mais marcante na nossa carreira e na minha, eu penso que entre muitas coisas, porque sabes que às vezes há as pequenas coisas que nos marcam mais do que grandes, mas como uma informação também aos nossos fãs e como um agradecimento também por termos chegado a esse nível, gostaria de falar sobre o concerto, por exemplo, do Coliseu, porque nós já atuamos em espaços com 100 e tal mil pessoas, por exemplo, festivais, 60 mil, mesmo cá em Portugal já atuamos, por exemplo, na Queima das Fitas do Porto com 50 mil pessoas, do Coimbra com 30 mil, são concertos muito marcantes, até pela composição da sala, porque nós tanto atuamos para os estudantes, que é uma faixa etária entre os 20 e os 25, como atuamos, por exemplo, para crianças que os pais têm no ombro e também as pessoas com mais idade, entre os 60 e os 80. Então estes concertos marcam-nos muito, principalmente quando vamos às aldeias e estão lá 10 mil, 15 mil pessoas e vemos as pessoas de todas as faixas etárias a dançar e a cantar a nossa música. Mas o Coliseu dos Recreios, apesar de levar 3 mil e tal pessoas, que é o número de pessoas que lá estavam quando nós fizemos o nosso concerto, foi um concerto conseguido, foi um grande troféu para nós, porque foi sempre uma aposta de nós conseguirmos encher o Coliseu numa altura qualquer, com o nome próprio, porque a sala, o Coliseu é uma sala que não é pelo número de pessoas que leva, que não é assim tanta, mas pelo género de pessoas que lá vá. E então foi um concerto conseguido e que nos deu bastante prazer. O momento mais marcante da carreira, eu penso que foi o espetáculo no Coliseu dos Recreios. Eu digo isto porque
pela sala em si. Nós, quando começamos a nossa carreira e fomos crescendo, nós tínhamos sempre aquela de dizer uns para os outros, já imaginaram que íamos ao Coliseu, mas naquela já imaginaram, mas era um sonho, até que apareceu a oportunidade. Quando apareceu a oportunidade em que nós tínhamos entrado para o tal português, estávamos no auge na nossa carreira, então nós dissemos, porquê não agora? E o Coliseu do Recreio é uma sala que não é pelo número de pessoas, mas sim pelo prestígio e pelo que se vai lá fazer. Quem vai lá são os verdadeiros fãs, são os verdadeiros amantes da tua música e do grupo. E foram as pessoas que lá estiveram. Bem, para mim foi exatamente quando eu entrei para a banda Irmãos Verdades, né? Eu entrei para a banda através de um amigo meu que era cabo-verdiano, por acaso, e que me informou na altura que havia uma banda que precisava de um teclista, que era uma banda que eram muitos irmãos e que dançavam e tocavam, e se eu estaria interessado. E eu, na altura, como tinha já, portanto, enraizado, digamos assim, um bocadinho, pouco, mas um bocadinho da cultura africana, daquilo que eu conheci lá e daquilo que os meus pais também faziam lá, acabei por ficar muito interessado e, entretanto, entrei para a banda e conheci os restantes membros da banda e acho que para mim foi a altura mais marcante, digamos assim, foi mesmo a entrada para a banda Irmãos Verdades. O momento mais marcante da minha carreira realmente foi no Festa 10. Voltando, como já tinham dito, eu também faço questão de frisar, foi um dos grandes espetáculos que eu tive com tanta gente à minha frente, estavam 150 mil pessoas, segundo as pessoas lá estavam a dizer. E entretanto eu lembro-me de estar a ver o espetáculo e chegou uma parte na música Marte assim, onde o Gabi trabalha com o público começa a cantar e levantou as mãos a cantar a música e eu peguei na máquina fotográfica, ainda tenho essas fotografias, tirei uma série de fotografias, aquela gente toda a cantar ao mesmo tempo. O meu amor é tudo que tenho para ti. É o amor mais belo e sincero que nunca vivi. O meu desejo é como um fogo que arde sem fim. Ela é tão louco que nunca senti. Tu és a mulher. Vários foram os palcos que já pisaram e vários os países onde já levaram os seus ritmos. Ritmos pautados pela paixão, inspirados nas mulheres. Onde nós nos inspiramos, ou seja, nós, enquanto músicos, passamos a vida a tocar, estamos nos ensaios, mas nós temos uma linha musical que é Zouk, não é? Que é o Zouk, que é a Kizomba. O que é que nós tentamos fazer de álbum para álbum? Nós temos uma linha e nós sabemos que nós sentimos bem a cantar o amor. Daí que as nossas letras são românticas, somos todos homens muito apaixonados e gostamos de transmitir uma mensagem romântica, porque o amor, nós gostamos de cantar o amor porque toda a gente entende, toda a gente sabe o que é estar apaixonado, toda a gente infelizmente já teve desilusões amorosas, todos nós sabemos o que é uma paixão, nós todos já temos a nossa paixão e desilusões, não é? Daí que nós digamos que a nossa música é um bocado uma fusão entre o africano e o europeu. Ora bem, a minha inspiração para compor, aliás, a inspiração também dos meus colegas, que é um bocado idêntica à minha, tem um bocado de influência primeiro numa banda Zouk que ainda, felizmente ainda existe, mas já não fazem muita coisa, que são os Caçados. Acho que foi a nossa grande inspiração, desde que éramos pequenos, que nós ouvimos Caçados. Depois também ouvimos muito Michael Jackson e isso acabou por ser uma das grandes influências. Entretanto, eu também, quando era miúdo,
e antes de entrar para a banda Verdades, tive uma banda de heavy metal, não tem nada a ver. O estilo é completamente diferente, mas isto só para dizer que me deu algumas bases para tentar introduzir, digamos assim, na banda alguma fusão da música, digamos, mais europeia, mais americana, mais ligada ao rock e ao heavy metal. E acho que os meus colegas também acabam por ter essas influências um bocadinho, porque como eles vieram para cá muito cedo, acabaram por ouvir muita música europeia. Digamos que nós não temos muito aquela raiz africana do samba, portanto não passamos essa fase em África, como viemos pequeninos para cá, para Portugal. Acabamos por ter influências de música europeia, mais pop, rock, música eletrónica, etc. O meu desejo é como um fogo que arde sem fim. Ela é tão louco que nunca senti. Tu és a mulher mais bela que eu vi. És uma sereia que chama por mim. Morena bonita, vem que eu estou aqui. Pois o meu amor está pronto para ti. Uma carreira de vários anos e, embora os laços não sejam afetivos entre todos, a realidade é que se consideram irmãos de verdade. Cada dia que passa eu penso que sinto-me mais que nós acertamos em cheio quando nós escolhemos o nome do grupo Irmãos Verdades. Porque, de facto, do nosso projeto inicial, continuamos em peso. Houve um outro que de facto fez a sua vida e saiu do grupo, mas continuamos os quatro com o mesmo objetivo de 93, quando nós lançamos o nosso primeiro trabalho. E eu penso que o nome justifica pela cumplicidade, pela entrega de todos em relação a este projeto, pelas coisas que nós conseguimos juntos, e eu penso que essa sintonia justifica plenamente nós de facto sermos tratados como irmãos e a banda se chamar Irmãos Verdades. Nós já estamos juntos há muitos anos, então para nós mantermos o nome Irmãos Verdades significa isso, a irmandade, a afinidade, ou seja, o Fernando e o Gabi não são meus irmãos de sangue, mas como nós já passamos tanta coisa, ou seja, há coisas que só nós os quatro é que sabemos. Tivemos momentos bons, momentos menos bons, e eu acho que o facto de nós conseguirmos estar juntos há tantos anos, porque geralmente o historial de outras bandas, eu também não sei o que é que nos vai acontecer daqui para a frente, nós sabemos que chega uma altura, há uma separação, geralmente o vocalista faz uma carreira a solo, um vai para um lado, outro vai para o outro, e nós até o momento temos conseguido manter essa união. Até o momento podemos dizer que sim senhora, apesar de não sermos irmãos de sangue, temos sido irmãos de verdade. Sim, eu sinto realmente que nós somos irmãos de verdade. Podemos não ser todos irmãos, mas é como se fosse, já que fomos criados e conhecemos todos desde pequenos, desde muitos anos. Então eu acho que este projeto já dura muitos anos, mais de 20 anos, devido a essa irmandade que nós temos, porque ao longo destes anos nós já assistimos muitos grupos caírem e desaparecerem e acabarem, e nós mantemos-nos aqui. Eu costumo dizer que as pessoas vão nos continuar a ver quando estivermos 60 anos. Eu espero bem que ainda continuemos a ser os irmãos verdades. Irmãos de verdade, exatamente. Nós, apesar de, e aliás como o Luís já tinha dito, portanto, apesar de o nome ter aquela raiz familiar, porque vem do apelido Verdades, nós consideramos mesmo irmãos. E, portanto, já tocamos há muito tempo, já nos conhecemos há muito tempo e agimos como irmãos e fazemos tudo como irmãos. Eu acho que já somos irmãos de verdade. Sim, sinto que nós somos irmãos porque trabalhamos há tanto tempo juntos e temos uma grande união mesmo como irmãos. E para não mais chorar, quero voltar para Luanda. Ai, ué, saudades. Ai, ué, saudades. Ai, ué.
quero sentir que gostas de mim, mas quero também te pedir, mas de outro jeito. Irmãos de verdade que partilham um projeto musical de sucesso e sem esquecer as suas raízes. Quero te amar, quero sentir. Sem dúvida que o meu prato preferido, sendo eu angolano e não posso fugir das minhas raízes, é uma muamba. Sem dúvida, muamba. Ora, o meu prato preferido angolano é definitivamente a muamba. Bem, o meu prato preferido de Cabo Verde, eu tenho vários, mas eu sou muito virado ao peixe. Eu gosto muito de peixe, como muito peixe sempre que eu posso. Então em Cabo Verde há uma caldeirada de peixe que leva banana, leva N coisas e que eu adoro. Estou apaixonado por você, meu amor. Tão apaixonado que eu não consigo te esquecer. Estou apaixonado por você, meu amor. Estou desesperado porque esse amor me faz sofrer. A banda tem também uma voz feminina. É bom ser uma mulher entre eles, não é? Entre homens, porque aprendo várias coisas, eles tratam muito bem. Estão sempre dispostos a ajudar. É bom, aprende sempre alguma coisa nova. Por onde quer que passem, os Irmãos Verdades arrastam uma multidão de fãs fiéis a Kizomba e aos grandes êxitos que fazem desta banda uma das mais conhecidas nacional e internacionalmente. Foi lindo. Já é a segunda vez que cá venho para ver vocês. É o melhor possível. Tenho uma muito boa opinião dos Irmãos Verdade, são dos grupos preferidos, dos grupos que eu não me canso de ouvir. Os Irmãos Verdade são um grande grupo africano, com grandes músicas, são um espetáculo. Espetacular, adoro ouvi-los, já é a segunda vez que os venho ver. Vim cá de propósito para vir ver os Irmãos Verdade. É uma banda que faz com que uma pessoa tenha vontade de dançar. Curti muito mesmo. Beijar-te assim, tocar-te, sentir-te aqui. Irmãos Verdades, uma banda universal de ritmos africanos. Obrigado!